E Jesus vai ser categórico contra isso. A gente poderia aqui usar vários argumentos legais para dizer que... Não é a nossa praia, né? Exato. Vamos falar de Bíblia. Mas a Bíblia é contra isso, né? A Bíblia vai dizer... Eu separei aqui uns versículos que é justamente sobre isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quem disse isso não sou eu, não. Foi Jesus. Jesus é aquele que diz, olha, dizem olho por olho, dente por dente. Uma lógica totalmente de tortura, né? Então, se furar seu olho, vai lá e fura de volta. Essa lógica violenta. Olá, meus irmãos. Estamos agora chegando mais uma vez até vocês com o nosso Papo de Crente. Hoje com Wesley Teixeira, comigo, e Adriane Maia. Estamos sentindo a falta da Valéria, que vai retornar no próximo programa. Mas a proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre um tema difícil, mas ainda muito presente na nossa sociedade, no mundo como um todo, que é a tortura, né, Wesley? Isso porque no dia 26 agora de junho, há pouco tempo, o mundo parou e celebrou o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Essa é uma data muito importante e que marcou também a promulgação da ONU e sua carta sobre as questões também ligadas à defesa das pessoas contra a tortura em todo o mundo. E o que a gente tem a ver com isso, né? O que os evangélicos têm a ver com isso? O que os cristãos, os seguidores de Jesus, por que esse tema é importante para a gente? E aí a gente quer conversar com você sobre a importância da gente pensar sobre esse tema. E eu trouxe, inclusive, um livro que é muito importante, assim, que fala sobre tortura, que chama Brasil Nunca Mais. E esse livro aqui, para quem não conhece, ele foi escrito por... e essa pesquisa que culminou nesse livro foi feita por 2 irmãos em Cristo. O Dom Evaristo Cardeal Arns e também o pastor presbiteriano Jaime Wright, que participou da formação desse livro. Né? Um pastor presbiteriano. Que se importou com a temática da tortura e decidiu registrar nesse livro, que a gente pode falar um pouquinho dele também, alguns relatos sobre tortura que aconteceram no Brasil durante o período da ditadura cívico-militar. Então, esse é um tema que, na verdade, sempre trouxe para o povo evangélico, para o povo cristão, uma temática sensível e que a gente quer também compartilhar com vocês, aprofundar a partir da Bíblia, discutir o porquê que a gente precisa continuar falando sobre essa questão, né, e vigiando para que a gente não seja levado por circunstâncias que nos levam a opções que não são tão legais, né? Mas antes de qualquer coisa, vamos começar orando, né? Vamos Nos orar. leve em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te suplicamos por cada vida humana no nosso planeta. Todos nós somos criações tuas e todos nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Então, Senhor, nos protege de tudo aquilo que viola a nossa humanidade, Senhor, a humanidade da qual vem de Ti. Deus, nós te pedimos porque o homem toma caminhos errados. A Tua palavra diz que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim são de morte. E nós pedimos, Senhor, que a Tua vida impere sobre a morte. Amém. E que as pessoas venham se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muitas pessoas cometem erros, crimes e são presas por isso, Senhor. E nós te pedimos que elas se convertam e tenham a possibilidade de mudança das suas vidas. Quantas pessoas na prisão e quantas pessoas orando por essas pessoas que estão lá, e que elas comecem a ser libertas primeiro nas suas mentes, nas suas compreensões, para que elas possam ser um testemunho de transformação como tantos que nós já ouvimos. Deus, nós pedimos por cada pessoa que sai de casa e sai de casa com medo, medo de ser assaltado, medo de sofrer um abuso. Senhor, guarda-nos, dá-nos livramento, Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos guarda, que nos vigia, que nos cerca com os teus anjos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, porque nós temos medo, Senhor, mas o Senhor é o Deus que nos dá coragem para sair todos os dias, para ganhar
o nosso pão de cada dia. O Senhor nos orienta a orar pela paz. As cidades estão cada vez mais violentas e nós te pedimos pela tua paz. Nós te pedimos, Senhor, também pelos agentes públicos, Senhor, homens, mulheres que saem todos os dias para fazer seu trabalho, como é o caso dos policiais, militares de cada estado, Senhor. Protege, que eles possam ir em segurança e voltar em segurança para suas casas, eles que deveriam e são promotores de segurança. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor os guarde também. Deus, nós te pedimos por cada morador de uma comunidade defragada, Senhor, que cada igreja, Senhor, quantas igrejas não estão dentro dessas comunidades, Senhor, e que o Senhor use as nossas igrejas para transformar aquele território, Senhor. É o que nós te pedimos, Deus, crendo, Senhor, que o Senhor morreu na cruz, Senhor, crendo que o Senhor foi torturado, mas que o Senhor, cumpriu o seu propósito e ressuscitou. E a Bíblia fala que pelos seus caminhos, Senhor, nós somos sarados. E o Senhor nos ensinou a amar, a perdoar, e é por esse caminho que nós queremos trilhar, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Wesley. E a gente, para falar sobre tortura, né, acaba que é inevitável lembrarmos sobre Jesus e o seu sacrifício. Não sei se você assistiu o livro ou viu o filme do Mel Gibson, que fala sobre... Sim, aquele filme bem marcante, Muito né? marcante. Eu vi isso esse filme na minha adolescência, e eu confesso para você que eu nunca mais quis assistir, porque ele é muito forte. Eu lembro dele colocar os ganchos na ponta do chicote, a carne Exato. sendo arrancada brutalmente. Ali a gente viu o que aconteceu com Jesus, né? A crucificação de Jesus foi um ato de tortura. Todas as formas, né? A coroa de espinhos, a própria lógica da cruz, né? Os pregos que penduram a pessoa, a lógica de quando a pessoa precisar de água, trazer vinagre, depois a lança que transpassa a transversal. Eu digo isso porque a gente tem que falar para as pessoas terem acho que o filme trouxe isso, a imagem do que é uma tortura. É algo brutal, né? É muito terrível, né? E o livro eu acho muito interessante também, que ele pega relatos dos próprios torturadores que descreveram a próprio punho aquilo que estavam fazendo. Na verdade, o livro ele traz mais de 700 relatos que estavam tramitando no Tribunal de Justiça Militar, e esses documentos foram acessados por esses pesquisadores, né? E aí eles resolveram, lendo exatamente essas histórias, os relatos dos próprios torturadores e também de pessoas que denunciavam, eles viram que era um material muito importante historicamente e muito impressionante do ponto de vista também de como a gente pode chegar a um nível de tamanha desumanização da figura humana, né? E aí eles entenderam que precisavam organizar esse documento sob forma de um livro para que a gente nunca mais esqueça, né? Por isso que o livro chama Tortura Nunca Mais. E da mesma forma que a gente lembra do sacrifício de Jesus, né? Sempre a gente se lembra desse momento terrível que foi o sacrifício de Jesus. É claro que a gente sabe do propósito de Deus para nos resgatar e a gente sabe que Jesus ressuscitou, mas aquele momento, a gente não pode esquecer de que aquilo que Jesus passou foi também um ato de tortura do Estado, do grupo religioso ali que estava contra Jesus, né? E que isso, a gente não pode aceitar que isso aconteça. E você falou uma coisa que o livro se chama Tortura Nunca Mais, né? Isso. Só que a tortura não acabou, né? Infelizmente. A gente ainda tem casos de tortura, a gente até acho que tem 3 casos que a gente podia desenvolver sobre cada um deles, né? Acho que hoje a gente tem a tortura que acontece nas prisões do Brasil, a gente tem a tortura que acontece durante operações policiais, nas incursões em favelas, e a gente tem a tortura dos próprios criminosos, traficantes de dentro das comunidades, né? Sim. Então, é uma cadeia de segurança pública que, na verdade, é uma cadeia de violência que ataca a dignidade humana. Sim. Ele é um instrumento, como um instrumento inquisitório, muitas vezes utilizado, para obter o que parece ser
alguma coisa que vai levar a uma boa solução. Mas, na verdade, não, né? Ela é uma negação completa daquilo que é a ideia de Jesus, que é aquilo que é o princípio de Jesus, de que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, o meu irmão, o meu próximo, seja ele qual for, ele é imagem e semelhança de Jesus. E, portanto, ele não pode, a gente não pode utilizar de qualquer meio, de qualquer jeito, para levar à justiça ou ao bom termo alguma situação. A Bíblia fala sobre isso, né? E não é justiça, né? Não, é vingança. Exato. E a vingança, ela é cruel. Porque a vingança, ela não parte só da ideia de que o outro cometeu um ato injusto e que por isso precisa de correção. A vingança parte da ideia que eu tenho que retribuir ao outro igual é o comportamento dele, né? E Jesus vai ser categórico contra isso. A gente poderia aqui usar vários argumentos legais para dizer que... Não é a nossa praia, né? Exato. Vamos falar de Bíblia. Mas a Bíblia é contra isso, né? A Bíblia vai dizer... Eu separei aqui uns versículos que é justamente sobre isso. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quem disse isso não sou eu, não. Foi Jesus. Jesus é aquele que disse, olha, dizem olho por olho, dente por dente. Uma lógica totalmente de tortura, né? Então, se furar seu olho, vai lá e fura de volta. Essa lógica violenta, né? E Jesus vai dizer, olha, minha conversa é outra. Inclusive, que muitos vão dizer, ame os seus amigos, né? Agora, ele vai dizer, olha, meu papo é mais profundo. Ame os seus inimigos. Então, a noção de amor é a noção de justiça. A injustiça termina quando o amor acaba. E aí essa lógica de que eu tenho que odiar o outro. Então, quando alguém comete um erro, na lógica do amor, é a lógica divina, que não é passar a mão na cabeça. Ninguém está dizendo aqui que passa a mão na cabeça, não tem que ser punido. Não é isso. Pelo contrário, Deus nos corrige. Agora, a correção tem como propósito um resgate, uma transformação, né? E aí a gente vê o que acontece nas prisões, que não é isso que tem acontecido, né? Sim. A gente tem um número de pessoas encarceradas no Brasil muito alto. E a despeito desse número extremamente alto de encarceramento, acho que é o terceiro dentro da perspectiva mundial, a gente não tem visto que as cadeias têm recuperado as pessoas. Não fosse, eu digo até, o trabalho das igrejas, inclusive, fazendo a capelania prisional, acompanhando muitas dessas pessoas, eu acho que os índices ainda seriam muito piores. Mas o fato é que isso também precisa ser visto, né? E assim, a Bíblia fala, né? Estive preso, Jesus fala também em Mateus 25, estive preso e foste me visitar. Então, o nosso papel, e eu acho que a gente precisa retomar essa inspiração em Cristo, para que a gente veja essas pessoas que foram transgressores da lei não como vítimas, mas como pessoas que precisam de se arrepender em Jesus Cristo. E que no momento que elas se depararem com o Evangelho de Jesus e com a possibilidade desse resgate, que como igreja a gente possa acolher, discipular, acompanhar essas pessoas. E que a gente não queira matar, porque não pode a igreja olhar para essas pessoas e dizer que elas têm que morrer. E eu acho que lá, no sistema prisional, a gente tem que deixar nítido o que é tortura, né? A primeira coisa é que o Senhor nos chamou, lá em Isaías 61, é um texto que Jesus repete de Isaías para anunciar a liberdade aos cativos. A possibilidade de quem está preso ter uma libertação primeiro na mente. E depois uma libertação que ressocializa essa pessoa, né? Mas a dimensão da prisão não pode ser a dimensão de uma tortura. A pessoa já está presa, ela não pode comer comida estragada, que a gente sabe como acontece. Ela não pode estar em um ambiente que seja mofado e que seja propício a toda a transmissão de doença, porque você está colocando a pessoa ali para todo tipo de doença ser transmitida, você está dizendo que ela vai morrer, você está dizendo que ela não vai se alimentar bem. Além de não se alimentar, além de estar propício a toda doença, você ainda aplica punições exacerbadas, né? Então, choque, que a gente sabe que já aconteceu,
o famoso... Frio, né? Não, o famoso isolamento, né? A ideia do quarto escuro, Sim. onde você lança uma pessoa lá e ela fica completamente sem ver nada, né? E isso gera enlouquecimento. Uhum. A ditadura fez isso muitas vezes, Sim, né? sim, E várias pessoas enlouqueceram, porque... E assim, essa é uma questão importante, né? Como a gente não espera nada de bom daqueles que estão transgredindo, no sentido de que o bandido que vai assaltar, a gente sabe que eles estão tomados pela maldade e a gente não espera nada de bom deles, né? Mas a gente espera que o Estado cumpra o seu papel dentro daquilo que prevê a lei, né? Então, a gente espera que a Igreja de Jesus, que é o Deus do amor e da justiça, também lute pela justiça, pelo amor e pela igualdade e por todos esses princípios. Então, é importante a gente retomar esses limites, né? O Estado não pode produzir tortura. A Igreja não pode apoiar a tortura. E né? são mais de 900 mil presos e tem 40% que nunca foi julgado. A gente nem sabe se realmente foi correto. Se foi né? correto. Então, 40% das pessoas não foram julgadas. É. Então, a ideia de que todas as pessoas que estão lá são criminosas também é uma ideia falsa. A gente vive vendo erro judicial que aconteceu, pessoas que estavam aqui fora foram para lá, para dentro. Então, assim, agora, é claro que a gente é contra o crime. Eu quero entrar nesse assunto porque o crime também tortura, Claro, né? terrivelmente. Olha, eu participei de um trabalho missionário durante muitos anos em comunidades e, infelizmente, eu pude ver, assim, né, esse tipo de situação terrível, porque, na verdade, muitos dos nossos irmãos estão nessas comunidades, moram nessas comunidades e precisam conviver com o medo das operações que podem atingir essas famílias, vivem com medo do comando que está naquela região do narcotráfico também oprimir e causar algum dano, com medo de um outro comando adversário entrar e causar algum problema. Então, elas vivem cercadas de medo. E, infelizmente, muitas dessas pessoas podem também ser vítimas da violência produzida pelos próprios bandidos naquelas comunidades. Comunidades, às vezes, que são invadidas e chegam outro grupo armado e toma aquela região. É um momento terrível. Eu acompanhei isso em algumas comunidades e, infelizmente, tivemos notícias de pessoas que perderam a vida nessas situações, né? Não, eu sou de comunidade, sou de favela. Meu pai é pastor numa comunidade. E eu lembro até hoje quando meu pai teve que intervir numa ação de criminosos que estavam tentando torturar um rapaz. Exato. E meu pai teve que intervir muito motivado, acreditando no poder do Espírito Santo e que incumbiu meu pai de dizer que ninguém é dono da vida de outra pessoa para que tirasse aquela vida. E ali, naquela situação, aquele rapaz que estava sendo torturado conseguiu ter o livramento dali da tortura que sofria. Então, a gente sabe do que é o famoso micro-ondas, né? Que acontece dentro das comunidades e a gente sabe que toda essa situação, né, a Bíblia fala de principados e potestades, né? São ambientes que estão sob uma autoridade que não é autoridade divina, né? Que não é a autoridade da democracia, que não é a autoridade do direito, né? Mas é a autoridade maligna da ideia de que Jesus vem dizer, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então, tudo isso está ali naquele imperativo para matar, para roubar e para destruir. Roubar sonhos, destruir pessoas. As próprias drogas vão levando as pessoas a uma degradação humana. Então, imaginar que a igreja tem um papel de cumprir a antítese disso, né? Então, se os principados e potestades de uma região estão operando através das hostes da maldade para matar, roubar e destruir, a igreja tem que fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Eu vou até ler o versículo, que é o versículo de João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. É isso que a gente precisa. Amém. A gente precisa que nesses territórios tenham toda forma de vida sendo produzida, sendo gerada, protegida. Então, agora,
A gente está falando aqui, falamos da prisão, falamos do anterior, que é o criminoso que chega à prisão, mas a gente sabe que no meio disso rolam muitas operações, né? Sim. Operações policiais, execuções. Eu acho que eu entendo a ação policial em um momento de confronto, né? Uhum. Eu fico imaginando a mente desses policiais como fica, Uma né? situação terrível, né? Você trabalha na área da saúde, Sim, você sim. falou disso uma vez, Sim, né? sim. Que o psicológico do Do nosso policial é policial muito, está muito sim, afetado, né? totalmente, muito. É um lugar onde ele está totalmente desprotegido também. Agora, é importante lembrar que também existe limites para a atuação desse policial nesses territórios, né? Eles precisam, e eles são treinados e aprendem isso, né? Sobre todo o arcabouço legal que o Brasil tem, né? A lei antitortura é uma lei que o Brasil aderiu, inclusive em tratados internacionais. Então, toda a força de segurança do país, ela precisa operar sob essa perspectiva de que tortura não é uma ferramenta de produção de segurança pública, né? E a gente conseguiu avanços a partir da Constituição de 88, inclusive dentro das forças policiais. Agora, esse é um trabalho que precisa ser contínuo, né? A sociedade precisa acompanhar, ela precisa também denunciar e também precisa apoiar aqueles que fazem correto, aqueles policiais, aqueles prestadores de serviço dentro desse sistema de segurança que a gente vive, né, que trabalham dentro da lei, com correção, entendendo que não é aceitável que a tortura seja um instrumento de produção de segurança pública. Para quem está assistindo a gente, para que ninguém diga assim, eles estão defendendo então que dê flor para bandido. Não é isso. Não Não é dá, né? nada disso que a gente está falando aqui. Se tem que fazer a operação policial, faça a operação policial. Agora, é claro que no momento de confronto, ninguém vai. Isso. A reação é se proteger. Então, quando você atira de volta, é porque você está tentando se proteger contra uma ação que não veio de você. Isso eu compreendo, um confronto. Agora, e isso gera mortes, obviamente. Num confronto é de se esperar que isso aconteça. Agora, a pessoa se rendeu, aí já é uma outra conversa, né? Sim. Então, a gente não pode ter operações policiais onde a gente vê que pessoas morreram amarradas. Se as pessoas estavam amarradas, elas estavam rendidas. E diante da rendição delas, elas deveriam ter sido levadas presas. Sim. Isso é a justiça, diferente da vingança, Sim. que pega duas pessoas amarradas e matam elas. Sim. Eu acho que a tortura vem do exagero do uso da força, né? Então, outra coisa que a gente viu é barbaridade. Você imaginar que alguém teve sua cabeça cortada por uma autoridade policial. Isso aquele policial não está só exercendo o seu trabalho e não foi uma morte vinda de confronto, né? Porque como é que você, no confronto, corta uma cabeça à faca? Isso é de um sadismo, uma crueldade muito grande. Então, a gente tem que pensar nessa situação como uma forma de tortura. Né? Então, a gente tem a tortura na prisão, tem a tortura que o próprio crime faz, mas também tem a tortura que maus representantes do Estado podem também fazem, isso. Né? E assim, e é importante lembrar que a Organização Nacional, a Organização Mundial de Saúde, ela compreende as violências e, obviamente, a tortura como um problema de saúde pública que tem impactos permanentes, duradouros na vida das pessoas, dos indivíduos e também na saúde coletiva, ou seja, em sociedades inteiras. Então, quando uma pessoa é torturada, por exemplo, numa comunidade, não é só aquela pessoa que foi torturada sofre a violência, é impactada por essa atitude de tortura. Toda a comunidade que ouviu, que ficou sabendo, que sentiu junto à distância, as mães, as famílias, a própria comunidade, ela também sofre as consequências e os impactos que são tanto físicos, no caso de quem sofreu a tortura, quanto psicológicos, sobretudo, sobre essas pessoas que estavam ao redor daquela situação, né? Então, a gente sabe que os impactos físicos são terríveis e pode gerar morte, né? Quando não gera morte, os estudos na área da saúde mostram de muitos danos cerebrais, danos ortopédicos, lombalgias, pacientes que têm cefaleias
depois de muito tempo, depois da tortura, crônicas, problemas de saúde que acompanham aquela pessoa ao longo de uma vida. Existem também os aspectos psicológicos, que são muito dramáticos. As pessoas que sofreram tortura, eles têm um altíssimo índice de transtorno de estresse pós-traumático, isso para a vida toda. Maior índice de depressão maior, né? Um índice muito alto. Ideação suicida, né? Então, ansiedade. Pessoas que passam pelo processo da tortura carregam com ela, dentro da sua saúde mental, um prejuízo enorme. E sabe o que os estudos mostram também? Que esse prejuízo ele é intergeracional. É mesmo? Infelizmente, filhos de pessoas que sofreram tortura, famílias, também sofrem esses impactos. Caramba. Porque toda a dinâmica emocional, de saúde daquela família, muitas vezes também é impactada. Isso. Então, a tortura, ela chega naquela pessoa, ela impacta fisicamente nela, psicologicamente nela, mas também nos seus filhos, na sua família, né? E isso tem uma longa duração naquele núcleo familiar, né? Com prejuízos imensuráveis. É difícil, né, a gente ter que dizer o óbvio para irmãos e irmãs cristãs, né? Uhum. É difícil imaginar que a gente tem que dizer para um cristão, para uma cristã, para um evangélico, para uma evangélica, de que eles não podem torturar nem defender tortura, imaginando que nós somos seguidores de Jesus Cristo. Chega a ser um absurdo a gente ter que explicar que no amor de Jesus isso não é tolerado. E aí, quero pegar até um versículo. Por que eu digo isso? Porque os cristãos, a igreja do primeiro século, ela foi torturada, né? E aí eu tenho um versículo que eu selecionei aqui, que lembre-se dos presos como se vocês também tivessem sido presos com eles. Isaías 58, 6. Isaías é esse profeta messiânico, né? Uhum. E aí a igreja do primeiro século é torturada por Roma. Que tipo de tortura? Tiveram seus filhos lançados em arenas aos leões. Muitos deles foram apedrejados, muitos deles foram crucificados, Pedro de cabeça para baixo, lançados em óleo quente, ou prisões que eram literalmente espaços aptos à morte, como era a ilha de Pátmos. Sim. Então, os primeiros cristãos sofreram tortura. Como um grupo que foi torturado, nós não podemos aceitar que essa lógica se reproduza nunca em lugar nenhum, né, Adriana? Sim. E assim, defender os direitos humanos, sabia que isso foi uma pauta muito dos cristãos no mundo? É mesmo. A promulgação dos direitos humanos, ela também foi apoiada por uma construção e participação de muitas igrejas, né? A gente tem esse livro aqui, quem fez o prefácio dele, ele trabalhou, ele era responsável pelo comitê das igrejas, de várias igrejas, envolvendo igrejas ortodoxas, igrejas pentecostais, igrejas presbiterianas e tradicionais e tudo. E essas igrejas católicas, evangélicas, elas se uniram, né, e elas apoiaram a promulgação dos direitos humanos, né, porque elas entendiam que tinha tudo a ver com o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, esse tema dos direitos humanos e da defesa dos direitos humanos, ela é um tema nosso como povo evangélico, porque a gente entende que o nosso irmão é a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amém. E por isso, a gente precisa lutar pela dignidade dele. E a verdade é, né, Wesley, que fomos resgatados por Jesus. Amém. Mérito nenhum a gente tem. A gente não é melhor do que ninguém. A gente sabe que nada que a gente faça ou deixe de fazer no sentido humano é capaz de alcançar a salvação, que é uma graça, que é um favor que a gente não merece, mas que a gente conquistou em Cristo Jesus. E esse favor e é possível a todo que crê, todas as pessoas que estão vivas. Agora, se elas morrerem, se a gente produz a morte, como é que elas vão poder conhecer esse Jesus e essa possibilidade do perdão? Então, que a nossa palavra seja sempre temperada com sal,
né, com esse sal da vida, né, que fala que sempre existe, sim, a possibilidade de mudança em Cristo Jesus. E que a gente continue na defesa dos direitos das pessoas, de todas as pessoas, assim como Jesus fez conosco. Já que a gente está aqui falando sobre esse assunto, Jesus foi o primeiro a impedir uma tortura, né? Quando a gente viu ali, a lei manda apedrejar. É verdade. E ele vai lá e diz àquela mulher, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém tem coragem de atirar, porque todos nós somos pecadores, errantes. E se nós tivermos a misericórdia de Jesus, nós devemos ser misericordiosos. Então, Jesus, naquele momento, impede uma tortura diante dele. Então, vamos ouvir agora Júlia Gomes louvando e falando desse Jesus amoroso. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco, eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Então, os impactos na saúde, como a gente já conversou, tanto físicas quanto emocionais, elas vão fazer com que pessoas precisem procurar o Sistema Único de Saúde para tratar dessas doenças, né? Então, isso também leva a uma sobrecarga, a um número maior de pessoas que precisam desse tipo de cuidado, e a gente sabe que nem sempre é fácil conseguir um psicólogo, né? E todo um tratamento para esse fim, né? Apesar de todos os esforços que o SUS tem e tem buscado cada vez mais com especialistas buscar esse atendimento, a gente sabe que produz um impacto grande. É uma coisa difícil de dizer, né? Mas se você sofreu tortura, se você vive com alguma dificuldade física ou alguma dificuldade emocional, entra no Meu SUS Digital e busca o atendimento médico, o atendimento psicológico, para que você possa conseguir falar sobre o que você viveu, compartilhar o que você está sentindo e buscar ajuda profissional, para que esses impactos desse problema emocional que você viveu não passe para sua família, né? Você não leve isso para sua família, às vezes de forma totalmente involuntária. Se você passou por essa situação em algum lugar, de alguma forma, que você busque ajuda, né? E o Meu SUS Digital, você pode entrar lá, ninguém vai ficar sabendo, busca ajuda médica. Existe toda uma questão de sigilo médico profissional, onde o que você falar, às vezes a pessoa sofreu tortura, ela tem medo, né? Quem é que me torturou é uma autoridade, é um cara do tráfico,
Então, ela não vai querer que todo mundo saiba. Há um compromisso de que que essas informações entre o médico e o paciente não saiam dali. Então, você pode se abrir, você pode contar a sua história, tanto com o psicólogo quanto o médico, e buscar a sua ajuda. Então, acesse o Meu SUS Digital, né, e procure essa ajuda. E agora, como igreja, e o Brasil é um país em maioria cristã, juntando os evangélicos e os católicos, a gente vem a lembrar que a gente é seguidor de um torturado, que foi Jesus, e que a igreja do primeiro século também sofreu tortura, e que a gente tire disso uma lição. Então, vamos ouvir agora cantando com a gente nossa cantora Júlia Gomes. Ai, vai aliviar o nosso coração, né? Levar a gente para esse lugar de paz, né? Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo para minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu sua mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Então, meus irmãos, a gente fica por aqui nesse programa. Agradecemos a sua audiência, a sua participação. Vamos continuar nesse compromisso, né, Wesley, de levar boas notícias sobre saúde, mas também alertar a todos nós, irmãos, né, da Igreja de Jesus, sobre o que está acontecendo. E que esse programa, que não é um programa fácil falar sobre tortura, marque também a sua vida no compromisso de, como seguidor de Jesus, ser promotor da paz. Que a gente não largue dessa bandeira, né, de sermos promotores da paz em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém. E tortura Nunca mais.